A condição de desenvolver um relacionamento com Deus está relacionada com o perdão. Se perdoares os seus ofensores, eu te perdoarei. Se não perdoares, nem tampouco eu te perdoarei. Então, muitas vezes, nós liberamos as pessoas de uma forma religiosa, mas nós retemos as ofensas que nos impedem de prosseguir. São muros de ofensas, que vêm através de tijolos de ofensas, que sobe de uma forma tão grande que eu não consigo mais ver o outro lado, e a minha vida não sai do lugar, o meu ministério não sai do lugar, tudo aquilo que eu faço não sai do lugar. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra. O que houve aqui foi uma liberação para uma vida íntima com o Senhor. Tanto a vida dela, ela não poderia sair daqui sem liberar perdão para a igreja. Ela não veio aqui só para pedir perdão, ela veio para liberar um perdão. Essa foi a mesma coisa, a contrafacção das coisas. Se você perdoar os seus ofensores, eu te libero. Se você não perdoar, nem tampouco o Pai Celestial vos perdoará. Aí viveremos numa vida artificial, superficial, sem profundidade, numa religiosidade, numa capa e cara de crente, quando na realidade retemos mortos dentro do nosso coração. Então nós nos lembramos muito do que ouvimos e nos esquecemos muito do que falamos. Não é verdade? Então hoje é dia de recolher as palavras, de recolher tudo aquilo que foi lançado pela sua boca, que foi lançado contra esta família, contra esta pessoa. Tudo isso precisa ser recolhido, não por causa dessa família, não por causa dessa pessoa, mas por causa da família celestial que Deus implantou você, para que você desenvolva esse relacionamento íntimo com o Senhor sem máscara. Sabe o que acontece? Nós somos obrigados a amar. Amar é um mandamento. A gostar, não. Você pode não gostar de uma pessoa, mas você tem que amar. Está entendendo? O amar está relacionado com o sentimento de compaixão e misericórdia. E é o amar de forma legítima que nós liberamos as pessoas, que nós ajudamos as pessoas, que nós fazemos isso com amor, com carinho, assim como aqueles 4 homens que pegou aquele paralítico e disse: hoje eu apresento essa causa ao Senhor. E no lugar de apresentar a causa ao Senhor, nós apresentamos uns aos outros, como se a gente se alimentasse daquilo. E nós precisamos colher, recolher. A liberação já começou aqui. Aqui está a pastora Graça não a apóstola Graça, porque o que está sobre mim é uma unção apostólica. Mas para que eu entrasse nessa unção apostólica, eu tive que morrer para mim. Tem gente: pastora, como faz para ter uma autoridade sobre a tua palavra? Bebe do cálice que eu bebi. E nós não aceitamos mais. Nós não aceitamos mais. A nossa obrigação, o nosso mandamento, a nossa forma de transmitir que amamos a Deus é quando amamos uns aos outros. Como posso dizer que amo a Deus que não vejo, se estou vendo a dor e o sofrimento do meu irmão e não consigo amá-lo? Aqueles 4 homens decidiram apresentar aquela causa no meio onde Jesus estava. Existia naquele momento fariseus, existia doutores da lei, existia teologia do momento enquadrada numa hermenêutica humana. Pela porta não pode entrar, pela janela também não pode entrar.
pelas formas tradicionais não pode entrar, pelo lugar onde a gente acha que pode entrar, não pode entrar. Vamos levar ele para o telhado. Sabe o que é isso, queridos? Estamos na semana, amanhã começa o tabernacular com o Pai Todo-Poderoso. O tabernacular com o Pai é quando eu me retiro para ter uma conexão direta com Ele, onde não há telhado mais, onde não tem nada que me impeça. E nós precisamos sair das formas tradicionais que antigamente funcionava. Pela porta não dá para entrar. Aquele jeito antigamente não funciona mais. Deus quer te trazer uma estratégia nova. Não é aquele sapatinho, não é mais aquele jeito. É uma forma nova. É uma evolução através do crescimento, a maturidade e a responsabilidade de auto se determinar a um propósito de santificação. Não cabe a ninguém mais. Deus está curando. Deus não está curando só você não. Deus me pegou ali feio. Deus falou palavras tremendas para mim, mas eu fiquei mal porque eu subestimava essa capacidade, porque eu recebia da minha limitação humana. E Ele diz: eu estou te liberando, estou soltando teus pés, e eu creio nisso. Eu creio, porque eu não vim aqui para dar, eu vim aqui para receber. Assim como aqueles 4 homens que apresentaram aquela causa a Jesus. E quem ganhou mais? O paralítico que se levantou, ou aqueles 4 homens que se determinaram a um propósito e um milagre na vida daquela pessoa? Aqueles 4 homens. Será que hoje você, como líder, como pastora, você tem no seu ministério, na sua vida, 4 pessoas que daria a vida para te levar à presença do Senhor? Será que Ele poderia parar tudo, e os impedimentos, as falácias, tudo aquilo que impedisse, não tirasse você do foco? Você está determinado a salvar o casamento dela. Eu estou determinada a salvar a casa dela. Eu estou determinada a lutar por essa causa. Eu estou determinada a abrir as portas do meu coração para abraçar essa queda, porque essa queda não é dela, essa queda é do corpo de Cristo, e eu assumo a minha posição. Será que eu estou pronta para essa liberação de mim mesma? Porque aqueles 4 homens estavam. Existia uma paralisia. Existia há anos aquele homem ali, parado naquela maca ali. Mas aqueles 4 homens se determinaram. Você tem 4 amigos que você tem certeza que não havia mão da sua causa? Você não precisa me responder. Jesus, homem, Ele tinha, no momento da sua entrega e do cumprimento do seu propósito, Ele só tinha 3 amigos. Foi o que Ele escolheu para estar com Ele. Nós não temos. Nós não temos. Não adianta você achar que tem, porque Deus, Ele não age com ligamentos de alma, Ele age com propósitos. Relacionamentos tem que ser propósitos, conexões tem que ser para um propósito de glória. Mas naquela hora, aqueles 4 homens estavam determinados a ver a cura daquele paralítico. Eu sei que no seu coração você está dizendo: meu Deus, eu já tenho 40, 50, 60 anos, 70, 30, eu ainda não tenho 4 amigos. Diga: eu me enganei, porque eu tenho. Eles estavam ali diante de Jesus, um homem. Aprove a Deus nos trazer nesse tempo
onde estamos, com Jesus vivo e ressuscitado dentro do nosso coração. Nós temos 3 amigos, nós temos 3 pessoas que não abrem mão de nossas vidas, que fez tudo por nós, para que hoje nós possamos buscar nas regiões celestiais a nossa bênção. Aí você fala 3 pessoas, sim, porque a 4ª é você. Você precisa se resgatar, você precisa se amar, porque tudo aquilo que eles fizeram foram cumpridos. Agora está do seu lado uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus, que quer usar você para libertar você de todo o cativeiro de sua alma. Hoje a responsabilidade é sua. Eu me determino a manifestar o milagre de Deus na minha vida. A Santíssima Trindade está com você, mas você é a 4ª pessoa. Há milagres que não acontecem na nossa vida, porque nós não nos movemos com sentimento de compaixão e misericórdia, mas de presunção. Toda ação que é manifesta sem compaixão é presunção. Presunção para reconhecimento, presunção para você amanhã cobrar. Fiz tanto pelaquela pessoa. O milagre não é manifestado com sentimentos de amor sem compaixão. O milagre só acontece quando existe compaixão e misericórdia. Casamentos só são restaurados quando você não se sente mais vítima, mas se coloca sobre os muros e intercede para que aquela vida seja resgatada. Muitas vezes não conseguimos ver a mudança da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, porque as nossas ações estão fundamentadas num amor presunçoso para mostrar que você é uma mulher de Deus e o outro não é. Deus quer te curar. Deus preparou esse tempo para cá. Eu estava completamente parada por causa da pandemia. Foi desmarcada todas as minhas viagens. E as que apareciam eu desmarcava porque eu estava com o coração apertado. Entrei numa crise ciática. E eu fui curada aqui. No primeiro dia, para mim estar aqui em cima, eu tive que tomar uma injeção. Uma injeção terrível de dolorida, para poder conseguir ficar em pé e sentar. Mas Deus me trouxe aqui para curar, ser curada. E ontem eu não tomei injeção, hoje eu não tomei injeção, estou sentando, estou andando. Aonde você pensa que vai atuar, é onde Deus atua na tua vida. Deus me trouxe para ser curada, restaurada e se posicionar com autoridade, porque os tempos mudaram. Agora não é você que prepara o seu sermão, é o Espírito Santo que conduz, porque as coisas precisam caminhar da forma dele. Não é no meu tornozelo, não é no meu joelho, não é na minha lombar, é nos meus ombros, porque eu vou ser conduzida por ele e as águas do Senhor vai me levar. Estamos num tempo da dependência do Espírito Santo, e para que haja completa santidade e você tenha estabilidade e segurança para estar posicionada, você tem que se propor a um processo de santidade. E o que houve e que está havendo aqui é limpeza na terra. Deus está limpando a terra. Vocês podem imaginar a restituição que virá sobre esta família. E você sabe que isso sobeja sobre a tua vida? Sabia? O que Deus vai fazer? Hoje Deus curou ferida e abriu o ministério. Hoje Deus levantou um sacerdote com autoridade.
E na posição de maturidade, ela sabe o lugar dela. E agora o ministério dela vai fluir com ela na posição. Olha, o Senhor não leva vantagem em nada. O Senhor quer a família. Ele não quer só você. Ele quer a família. Ele quer a família. Eu recebi uma palavra de sexta para sábado de madrugada. E eu durmo com um caderno do lado assim, um papel. Eu não estou em casa. Então, eu procurei um pedaço de papel naquele quarto. E comecei a abrir as gavetas de madrugada. E achei um papel amarelo lá. E escrevi aquele nome. Por quê? Porque todas as vezes que eu recebo algo e não escrevo, no outro dia eu quero lembrar e eu não consigo lembrar. Porque ele foi para a memória espiritual. Você sabia que tem anjos aqui escrevendo tudo que está sendo dito? Você sabia que se pela espada você ferir, por ela você será ferido? Você pode alcançar a responsabilidade de um líder, de um pastor? Vamos prestar conta de todas as palavras pronunciadas. Os anjos estão aqui escrevendo tudo que está sendo dito. Tudo. E aí eu escrevi aquela palavra desconhecida para mim, completamente diferente. Eu achei que, eu estava falando para o pastor Raimundo Nonato, que eu achei que era alguma coisa ligada à engenharia, à manutenção de carro. O nome é imunossupressor. Imunossupressor? Você sabe o que é receber isso de madrugada? Imunossupressor? Eu falei, poxa vida, imunossupressor? E eu escrevi lá, tudo troncho, que eu estava morrendo de sono, mas eu fui ver o que seria imunossupressor. E uma ovelha minha, linda, Laís, ligou para mim de manhã e disse, pastora, se for te ajudar, eu tenho uma palavra para a senhora. Se for ajudar, essa palavra é imunossupressor. Eu falei, como? Aí eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, escreve aí para mim o que é isso. Diz tudo para mim o que é isso. E eu já estava olhando no dicionário. E hoje está acontecendo isso aqui. Imunossupressor, quem sabe o que é isso? Alguém médico está aqui? Imunossupressor, sabe o que é? É todo paciente que vai fazer um transplante. Ele toma esse medicamento para que o órgão não seja rejeitado. Queridos, está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual. Eu ouvi ali fortemente, Deus vai te levar no outro nível. E eu quero te dizer, Ele vai te levar no nível que você nem alcança. Nem alcança. E eu comecei a pegar. E essa filha, usada por Deus, começou a me ajudar. E ela disse, assim como a nação de Israel, os filhos legítimos são escolhidos e enxertados na videira verdadeira. Deus enxertou cada uma de nós. Cada uma de nós hoje, há 15 dias atrás, Jaqueline voltou ao enxerto. Ela voltou à origem, ela voltou ao propósito original. O DNA dela começou a funcionar, as células dela começaram a se mover e o propósito começou a ser determinado. Não há mais quem derrube aquilo que Deus levantou. E quem é que rejeita esse órgão? O organismo
o corpo de Cristo. E esse medicamento vem para poder preparar esse organismo, preparar a igreja. O Senhor está liberando esse medicamento que se chama Espírito Santo de Deus. É Ele que está sendo liberado para a sua vida hoje. Sabe, muitas vezes Deus nos coloca no ministério, Deus nos chama para um lugar, e nós naquele lugar nos sentimos completamente rejeitados. E não é uma rejeição externa, é uma rejeição interna, por causa do pecado, por não se sentir digno de fazer parte desse reino poderoso de Deus. E eu sei que tem muitas mulheres aqui que não desenvolvem e não se posiciona porque subestima sua capacidade íntima por causa de áreas quebradas na sua vida. Eu quero dizer a você que Satanás só age em porta aberta. Ele não arromba a porta, mas se tiver um legado, se tiver uma herança geracional, é a base onde ele vai atuar. E eu quero dizer também para você que o nosso justo juiz, o nosso todo-poderoso, é justo até com o diabo. Ele não faz justiça, Ele é a justiça. E se o inimigo tem uma causa contra a tua vida, você abrindo essa porta, o Senhor os entrega. E quando o Senhor falou isso, eu disse: Senhor, há um sistema imunológico em nós que pode rejeitar esse órgão. Queridos, toda a verdade é paralela. Nada acontece no mundo físico se não tiver uma conexão com o mundo espiritual. Você não é isso que você vê. Você é um ser espiritual morando num corpo. Você veio de um lugar e volta para este lugar. Quando Ele diz que de forma assombrosamente maravilhosa Ele te fez perfeito. Você carrega dentro de você o DNA dEle. Só que de alguma forma o inimigo vem e interfere nisso e te faz com que você se sinta rejeitado dessa família. Só que quando a gente olha para a cruz, a gente vê a nossa chance. É a nossa chance. O seu corpo foi entregue. O símbolo do seu corpo é o pão. E Ele disse: eu sou o pão para os filhos, o pão nosso de cada dia. Eu não sou o pão dormido, eu não sou o pão do passado, eu não sou a torrada aproveitada, eu sou o pão fresquinho de cada dia. Cada dia eu tenho uma direção, cada dia eu tenho uma solução, cada dia eu tenho uma resposta, cada dia eu tenho algo novo para você. Só que isso, querido, foi o seu corpo. Mas o que foi vertido naquela cruz foi um sangue que caiu na terra, um sangue que continua clamando, o sangue que é a minha oportunidade e a sua oportunidade de a cada dia rever os nossos caminhos, rever os nossos pecados, as nossas quedas, a gente recolher isso tudo. O sangue ainda clama por purificação. E Deus quer isso para a sua vida. Queridos, o imune compressor. Sabe, compressor é algo com compressão. Alguém para dar a vida por você foi comprimido para poder sair o sangue que te remiu. Ele foi esmagado pelos seus pecados. Ele foi esmagado pela sua vida. E foi através do esmagamento que o sangue dele se tornou puro para você.
Nós não podemos abrir mão à revelação do momento. Deus quer levantar profetas da hora. Deus não quer levantar historiadores. Deus não quer levantar teologia. Deus quer levantar profetas que falem o que Deus quer que ele fale. É profetas da hora. Eu não abro mão de nenhuma palavra, nenhuma profecia recebida neste lugar. Ele diz: sejais como uma atalaia viva sobre os muros de sua cidade. Não parai de pedir, não cessai fazer lembrado, até que ele estabeleça a sua casa, a sua cidade e a sua nação como objeto de louvor nesta terra. Ele diz: faz lembrado. Faz lembrado. Queridos, quando o próprio organismo rejeita, o Senhor envia ali um medicamento chamado Espírito Santo, que veio para te convencer e veio para realizar em você um propósito já cumprido pela sua vida. E aí você passa a identificar que aquele órgão ou aquele tecido é seu. É seu. Você foi enxertado nessa oliveira. Não tem como tirar você mais. O seu DNA mudou. Eu não sei se você conhece um site aqui chamado Site Inteligente, onde tem lá um estudo feito em relação a um código genético que eles descobriram que tinha no nosso sangue. E todas as vezes que ele circulava esse sangue no DNA, esses códigos faziam pipi, pipi, pipi. E todas as áreas ele começava a apitar. E esse sinal era simbolizado pelos números. E eles não sabiam como isso acontecia em toda a área de circulação do sangue do seu corpo. Todo momento aquele sinal vinha pipi, pipi. E aqueles números eram 10,565, 10,565, e já vem 10,565. E eles começaram a estudar sobre isso, e começaram a ver que esses números, em hebraico, significava Yahvé. Yahvé, a quem eu pertenço, o meu sangue tem as suas marcas, as minhas digitais são as digitais dele, e eu não posso abrir mão da vida que ele estabeleceu dentro de mim. E ele diz assim, que a vida vem pelo sangue. Em Levítico diz que toda a vida vem pelo sangue. E outra coisa, de onde você foi formada? Queridas, entende, para que você viva uma fé inteligente, não uma fé emocional, que não passa de um evento. Evento é evento, já passa. Mas a fé inteligente, ela manifesta as convicções da promessa de Deus em sua vida. Você não vai se mover aqui pelas emoções, você não vai desenvolver uma fé emocional. A conferência profética foi maravilhosa, a conferência profética mudou a minha vida. Será que mudou mesmo? Porque o que muda a tua vida é uma fé convicta de quem você é em Cristo Jesus, e o seu direito legal como filhos remidos para a glória dele. E o diabo precisa saber que você sabe, para poder soltar o que não é dele. Eu sei que Deus deu chaves. Eu sei que Deus deu chaves para você. Mesmo que os dentes dela estejam quebrados. Que é essa base legal de Satanás. Saquear é a propagação da iniquidade e o ciclo da ferida. Precisamos estar atentos. Se essa minha chave, ela não precisa passar por uma revisão do enxerto ou de um transplante. Se realmente é essa chave,
Você viu aqui o Espírito de Deus se movendo profeticamente aqui, colocando as mulheres numa posição, dirigir carro. Vocês viram isso? Eu nunca pensei que tivesse tanta mulher assim. Mas aquilo ali não teve nada a ver com nada físico. É algo liberado no mundo espiritual. Porque ninguém dirige sem chave. Ninguém pode entrar numa casa sem chave. Ninguém destranca as coisas. E o que ela foi usada foi para destrancar algo que Deus tem na sua vida. E esse simbolismo é um carro. O problema não é o carro que te leva. É a chave que você usa. É a chave. Você estava presa no medo. Está entendendo? A rejeição, ela está muito simbolizada pelo medo. Muitas vezes nós temos os sintomas, mas não conhecemos a causa. Deus não está aqui para curar os seus sintomas. Deus está querendo levar você para a porta. O problema não está no pecado. O problema é a porta que você abriu que te conduziu para o pecado. O pecado é algo que se resolve com o Pai Celestial. Mas o teu alinhamento e a tua conexão de discernir a porta que foi aberta é tudo para você voltar. Aí você fala, Deus vai fechar a porta. Não, Deus não vai fechar a porta, porque Ele não fecha o que Ele não abriu. É você que tem que fechar. É você que tem que fechar. E tem muita gente aqui que é amiga de Jesus, assim como Lázaro é. Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Mas quando Jesus chama ele se apresenta completamente preso, atado, sem conseguir andar de forma direita, sem conseguir desenvolver o seu ministério, sem conseguir fazer as coisas como deve fazer. Mas o Senhor olhou para ele assim, e olhou para aquele monte de mulheres que estavam lá naquele canto, e diz assim: desatai-o e deixai-o ir. A verdadeira liderança é aquela que desata, mas não prende, mas libera, que alavanca e lança a ovelha para o destino glorioso. E esse ministério é um ministério lançador de flechas. Esse ministério aqui, ele lança as pessoas. Ele lança as pessoas. Mas por que Jesus chegou naquela hora e disse assim: tira essa pedra? Ele é tão poderoso. Ele não podia tirar a pedra, porque não foi ele que colocou. Ninguém pode tirar a pedra que você colocou. Agora, se você tirar a pedra, Ele cura o que essa pedra causou. Ele é como bálsamo nessa ferida. Mas o posicionamento é seu, de tirar essa pedra, de se liberar para esse novo, de se liberar para esse enxerto na oliveira verdadeira, se liberar para receber a seiva que Ele tem para você. Lá em Romanos 8:16, ele diz: o mesmo Espírito que habita em nós, também habita no Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você é enxertado ali, aquilo que já estava em você, que veio desde a formação, porque você não existe porque nasceu, você existe porque era um plano de Deus. Você era um sonho de Deus. Ele escreveu todos os seus dias antes mesmo de haver um dia. Você não tinha forma, você não tinha músculo, você não tinha corpo, a substância ainda era informe. Ele já tinha escrito e determinado todos os seus dias. Mas Ele disse: olha, desde o início, aquilo que estava em você e que habita no Pai,
testemunha no seu espírito que você é filha de Deus. Pode alcançar. E quando nós discernimos que estando no Espírito já e vivendo nele, nós recebemos o que está no Pai, e não precisamos mais de nos importar com as situações demais. Você já não está mais debaixo de um legado familiar, você não está mais debaixo de uma herança maldita, mas você está ligado a um DNA bendito no Pai. Isso são convicções que precisam entrar no seu coração. São enxertos que precisa vingar de verdade, porque não tem mais volta. Não tem mais volta na sua vida. Você acaba de dar legitimidade ao viver profético na terra, como filhos de Deus. Você pode alcançar a posição que Deus estabeleceu você. É tão profético isso, que tudo só poderia se cumprir nesta manhã, o que foi cumprido diante de lideranças e pastores, porque a quem muito é dada, muito será requerido, e Deus está dando uma oportunidade para a igreja. Ele diz: voltai às veredas antigas, reparai o seu caminho e andai por ele. Ele diz: voltai às raízes, repara o teu caminho e anda por esse caminho reto. Você não está sozinho, porque agora o DNA do Pai está em você, para poder fazer, sabe o quê? Com um órgão espiritual, o manifesto do reino de Deus. Fazer com que ele tenha uma função pela qual ele foi colocada, pela qual ele foi destinada. Existe um destino profético para a sua vida. Mas nós falamos muito aqui de poços. Não é isso? Os poços de Jacó. Quando a sua descendência voltou para se apropriar dos poços, o que tinha dentro dos poços? Entulho. Muitos entulhos. É como muitas de nós estamos cheias de entulhos, que estão impedindo o fluxo natural das águas de Deus. Ele diz: voltai aos primeiros momentos, voltai ao início, voltai ao primeiro amor, porque aonde jorrou água, ela voltará após a limpeza dos entulhos. A água não cessou, os entulhos é que estão impedindo de que o fluxo dela seja redentivo. Tem algo na sua vida que não está funcionando. Sabe o que acontece? Começamos a fazer as coisas e não terminamos. E eu quero te dizer que esse é um ciclo. Quando não terminamos bem o que estávamos fazendo, não conseguimos ter sucesso no que vamos fazer. O sucesso do que estamos fazendo depende de como nós terminamos o que estava sendo feito. Talvez você hoje se encontre numa posição de liderança, como uma líder, precisando ser uma referência na sua casa, na sua família. Mas existe águas paradas que não alcançam seus filhos, por causa dos entulhos do passado, por causa das heranças familiares. E o Senhor está dizendo hoje, decida, independente de você, garantir a bênção geracional. Porque uma vez que você ouve a palavra,
você precisa dar resposta aos céus do que está recebendo. Sabe quando uma pessoa compartilha um problema comigo, uma dificuldade comigo que eu falo, nós ali naquele momento que sabemos daquela dificuldade, nós nos tornamos responsável em ajudar a cuidar e a resolver aquilo. Sabia? É melhor você nem saber, porque se você souber, chegou aos seus ouvidos, você tem uma responsabilidade de dar uma resposta a Deus. Seja uma necessidade do irmão, seja uma dificuldade, seja uma exposição, seja uma queda, seja o que for, você não pode transferir uma responsabilidade que foi sua e dado a você. Por isso Deus vai cobrar tudo. Sabe? Lembra quando João Batista disse, eles viram a glória de Deus em Jesus. Ele não falou ouviu, ele falou viu. Porque a partir daquele momento, Jesus, ele se preocupava em se santificar para ser modelo e referência para os seus discípulos. Eles vão multiplicar o que recebe de você. Eu acho que, eu não sei se dá tempo, mas eu ia começar a pregar agora. Vocês querem ainda ouvir? Dá tempo? Eu não vou deixar de fazer o que eu vim para fazer, tá bom? Eu quero falar de um modelo de líder. Amém? O mover daqui, desde ontem, através dos pastores, das pastoras que estiveram aqui, cheia da unção de Deus. Ele moveu a palavra para uma direção. Para santificação. Eu quero falar de um modelo de líder. Está lá em Gênesis 30. Nós vamos ler, é bastante longo, mas nós vamos ler até o 43, do 25 ao 43. Amém? Diz assim: depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixa-me voltar para minha terra natal. Dei-me as minhas mulheres, pela qual eu o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe o quanto eu trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu vou te pagar. E Jacó respondeu: você sabe o quanto eu trabalhei para você, e como seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada, aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que eu vim para cá. Contudo, quando falei algo em favor da minha própria família, então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele disse: não me dê coisa alguma. Respondeu Jacó: voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eu lembrei de uma palavra. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada,
e algum cordeiro que não seja preto poderá considerar-me roubados. E disse Labão: de acordo, feito. Seja como você disse. Diga: Labão é um ladrão. Aquele mesmo dia, Labão separou os bodes que tinham listras e manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados dos seus filhos. Afastou então de Jacó a distância equivalente de 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estaroque, amêndoa e plátano, e nele fez listas brancas, descascando-os parcialmente e expondo ali a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente do rebanho, no lugar onde costumava beber a água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber, e 39 se acasalaram diante dos galhos, e gerava filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses fizessem juntos aos animais, listrados e pretos de Labão, assim como formando o seu próprio rebanho, que separou do Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que estes se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não o colocavam ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. Nós não sabemos quem é mais esperto. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grande rebanho de servos e servas, camelos e jumentos. Eu acho que a leitura disso já fala completamente conosco. Ele está falando aqui de líderes. Ele está falando de liderança. Amém? Quando eu me converti, eu ouvi uma frase que nunca saiu da minha mente, que falava assim: nenhum evangelho é tão poderoso e eficaz como aquele que é lido na vida de um cristão, na vida prática de um cristão, nascido e transformado. Ele está falando que as atitudes e o exemplo fala muito mais do que um belo discurso. E eu quero falar de um modelo, o nosso grande modelo, que se chama Jesus. O maior comunicador, o maior pregador. Suas palavras, ela tinha poder. Tá? Mas assim, ele sabia que a maior mensagem que ele poderia transmitir para as pessoas era o seu comportamento e o seu exemplo. Você vê que Jesus, quando ele passava e quando ele sentava, a multidão se aproximava, porque até de boca fechada, ele atraía. E o Senhor disse que há palavras que não precisam sair da tua vida, mas precisa ser assistida em você a glória de Deus. João fala de Jesus, ele fala assim: nós vimos nele a glória de Deus, em João 17, tá certo? Ele não está falando, foi ouvido, ele está falando que viu Jesus. E o próprio Jesus disse na sua oração sacerdotal, em João 17, ele disse a favor deles: meus discípulos, eu me santifiquei a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus se preocupou
propor em se santificar a Ele mesmo, para ser referência e exemplo para os seus discípulos. Ele sabia muito bem o que estava sendo colocado por Deus, com o maior modelo da vida dele. Nós precisamos discernir o que foi colocado por Deus na sua mão. Precisamos discernir o que foi colocado por Deus na sua família. Porque a igreja é o que sai de dentro de casa. Jesus sabia que precisava ser um modelo para todos nós. Por isso ele disse: por causa deles, dos meus discípulos, eu me levanto como modelo. E a vontade do Senhor é que eles sejam santos, irrepreensíveis, como eu sou. Vamos ver isso em duas perspectivas diferentes. É o reflexo da presença de Deus em minha vida, o que eu reflito no outro. Se aquele que é santo, através do seu Espírito que habita em mim, me regenerou e encheu, ele há de fazer isso comigo também. É possível se santificar? Sim. É possível se santificar completamente. Podemos ser completamente restaurados, transformados e sermos modelo. Tendo a santidade de Deus dentro e frutificando diariamente em minhas decisões, dizendo sempre não para o pecado, tendo a própria natureza de Deus infundida em mim, e aí eu me levanto transformada e transformando. Você já viu que muitos discípulos parecem com seu discipulador? A forma de vestir. Se você for lá no meu ministério, tem muita gente parecida. É normal. É normal isso acontecer. Porque é o modelo que está na sua frente. E se esse modelo não transmitir santidade em Cristo, vai ser o quê? Completamente deformado. Se esse modelo não transmitir um propósito de santificação e construção, ele pode transmitir um outro tipo de propósito, que é sedução. O líder precisa examinar as suas próprias roupas, as suas vestimentas, a sua forma de se apresentar publicamente. Porque ele está sendo copiado, ele está sendo visto. E isso faz parte normal da nossa vida, quando nós nos determinamos a representar Cristo e não a nós. Sabe, quando nós temos modelos confiáveis para ser copiados, é muito importante. Jesus diz: eu quero ser um modelo confiável para os meus discípulos, e é necessário levantar um padrão correto. O grande propósito de Deus é ter uma família de filhos semelhante a Jesus, se tornando cada dia melhor.
É uma família. O corpo de Cristo é uma família. Como é que você tem andado? Você tem fugido das contaminações? Tudo se produz conforme a espécie. Nada é mais poderoso do que influenciar pessoas. Nada é mais poderoso do que isso. Influenciar pessoas através do nosso exemplo. É pessoas terem o desejo de nos seguir por causa do nosso exemplo. A maneira mais fácil de educar os nossos filhos não é um belo sermão ou um discurso, mas é o exemplo. Eles vão repetir o que eles assistem. O alfabeto dos filhos são os pais. Até que ele saia e vá transferir fora o que aprendeu dentro. E muitas vezes as ovelhas vão buscar fora o que não encontrou dentro de casa. E hoje em dia é impressionante, sabe, a qualidade de líderes vacinados contra o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de atitudes que dão mau exemplo e mau testemunho. Deus, Ele está nos separando num tempo onde nós vamos responder de forma muito pessoal. Ele vai voltar. E o ensinamento da igreja agora precisa ser diferente, porque o treinamento agora é para você governar com Cristo na sua vinda. Mudou. E reinar com Cristo, queridos, é você estar na posição correta. Porque quando Ele voltar, você tem que estar pronto. Está muito perto a volta de Cristo. Esse seminário, quem recebeu de Deus para colocar esse nome profético, não alcançou o que Deus tem para ele, porque aqui é a preparação para a vinda de Cristo. Está muito perto, não tem mais tempo para muita coisa. Agora o processo é de santidade, é forjar na intimidade, é limpar a terra, é você ter um senso de responsabilidade pessoal, de se permitir amadurecer. Porque a responsabilidade é o reflexo da maturidade. E Deus vai cobrar isso de cada um. A base de autoridade de um líder é o seu testemunho. O carisma de uma pessoa. Ela pode atrair muita gente, mas é o caráter que faz as pessoas permanecer. Tem muita gente, muito líder carismático, mas não tem caráter. E o caráter estabelece o propósito. Deus quer te dar um caráter. E é através desse enxerto que as características de Cristo é vista em sua vida. É o genótipo e o fenótipo. O gene da família e o fenótipo, que são características. Deus quer isso para a sua vida.
Nada mais pior para Deus do que um líder meia boca, mau caráter. Sabe, a palavra ela não se compromete pelos meios. A palavra em si, ela cumpre o propósito. Independe do líder. E nós sabemos que um falso cristianismo suja as águas do evangelho em todos os lugares. E a sujeira tem vindo de uma liderança corrompida, que multiplica como modelo. E só através de um propósito de santidade, que possamos representar um Deus todo-poderoso. E esse texto durante muito tempo me confundiu completamente. Eu não sabia quem era mais esperto, eu não sabia quem era mais lambão, se era Jacó, se era Labão. Porque você assiste aqui o comportamento. Labão era um ladrão, usurpador. Mas Jacó também não era fácil. E eu comecei a entender aqui. As varas colocadas diante das ovelhas, como líderes que têm marcas, e que projetam essas marcas nos seus rebanhos. Veja bem, Jacó, ele fez um trato com Labão, seu sogro, né? E seu sogro ali, ele tinha um rebanho enorme. E a maioria das suas ovelhas, elas eram pardas, sem cor. Eram muito poucas que eram pintadas. Jacó fez um negócio ali para ele, dizendo, olha, eu quero as que são poucas. Eu não quero as que estão limpinhas, as que estão de uma cor só. Deus quer te dar uma chave. Deus quer liberar uma chave para você. A maioria da igreja, uma multidão, andam como ovelhas pardas, sem marcas dos seus líderes, e sem referencial, e sem ser modelo. E Jacó ali faz um trato com ele, e as ovelhas pintadas, que eram uma ou outra. É isso? E nós fomos considerados como escolha. Nós somos um povo diferenciado. É isso? Um povo que ora, um povo que dizima. Mas muitas vezes não temos as marcas. Não estamos com essa marca registrada. E Jacó disse, deixa as pintadas para mim. Jacó tinha a promessa de Deus sobre a sua vida. Independente da sua queda, independente dos seus caminhos, a promessa de Deus continua intacta. Ela pode atrasar, ela pode ficar parada na sua vida, mas ela continua lá para ser ativada. Ela continua lá porque você tem uma marca. Você já carrega sobre você a marca de Cristo. E Jacó disse, deixa as pintadinhas para mim. E Labão, ele não alcançava o que Deus tinha com Jacó. E ele pega os filhos ali e diz, olha, ainda essa noite, pega todas as pintadas e leva a um lugar onde 3 dias de viagem. Você imagine a raiva de Jacó quando viu aquele pasto ali só com ovelhas pardas. Quem está assistindo Gênesis aqui? Quem assistiu essa parte? A raiva de Jacó era demais.
Mas olha, querido, quando Deus falou com você, e quando Deus tem um propósito para você, você pode ser saqueado e sabotado, mas tudo que você fizer prosperará. Porque a promessa de Deus está sobre a tua vida. Não adianta ninguém saquear, não adianta ninguém te imitar, não adianta ninguém te roubar, não adianta ninguém querer o teu lugar. Aquilo que Deus tem para você, ninguém toma. Ai, meu Deus. A vara era especial. E aquelas ovelhas olharam para aquelas varas ali. E o que era gerado delas, como fruto, vinha das marcas. O Senhor te marca. E Ele já tem uma colheita pronta e bendita para você colher. Muitas ovelhas às vezes não têm marca, porque diante delas não têm sido colocados modelos. Você não tem noção do que é uma vara marcada. O quanto uma vara marcada faz diferença no ministério. A igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança da nossa nação. A igreja é a esperança da família. É a igreja que vai estabelecer o governo. Mas as varas precisam estar posicionadas. Nós nos unimos, nós discernimos que não era pelo homem, mas era pelos princípios de Deus que Ele estava defendendo. E nós levantamos um governo. E agora nós precisamos estar posicionados como modelos, com uma autoridade, para que aquilo que Deus nos deu não seja tirado. Porque os Labões estão se levantando. E tem assim de filho de Labão penetrado no meio do povo de Deus. Mas o seu modelo também não é só na igreja. O seu modelo é dentro da sua casa. O seu modelo é com a sua família, com a sua linhagem. Seu modelo cala a boca do profano, intimida as trevas. E você exerce autoridade com autorização. É o seu exemplo que vai fazer a diferença. Existe um detalhe que é muito importante. Ele fala de vara verde. Queridos, ele fala de vara verde. Ele fala de 3 tipos de vara. Vara verde, você já viu uma vara verde? Ela se dobra, mas ela não quebra. Ele fala que o modelo precisa ser uma vara verde, flexível, para se dobrar aos pés do Espírito Santo. Porque o líder é forjado nos pés do Senhor. A vara seca, ela não se dobra. A vara seca acha que só ela entende, só ela pode pregar, só ela pode ministrar, só ela pode dominar. A vara seca não se rende. E o Senhor disse: o líder precisa ser vara verde. Ninguém pode ser modelo se não tiver sede da palavra de Deus. Aquelas ovelhas, elas tinham sede. E elas iam beber naquele lugar. Quem tem sede, começa a preparar o seu ventre para gerar. Porque as águas de Deus preparam para um nascimento novo. E elas, quando as ovelhas estavam no cio, elas tinham sede, e ele levava para aquele bebedouro, aonde estavam colocadas as varas
varas sem os seus sarmentos, as varas sem as suas capas, sem a sua artificialidade, as varas nuas, as varas completamente transparentes, varas que não tinham nada para encobrir. Porque ele disse que descascava as varas, tirava os seus sarmentos, ficava só a parte branca. Eram os modelos que estavam na frente, listrados ali. 3 tipos de vara. Três tipos de vara diferentes. Meu Deus. Varas diferentes. Mas o processo é o mesmo. Igreja saudável não é necessariamente uniforme. É a diversidade que soma. E a unidade, ela tem um preço. Ela tem que pagar o preço pelo orgulho. Tem um preço que ela precisa liberar, que é a sua reputação. Não tem mais reputação, não tem nada que você vai preservar. Você vai só representar um Deus vivo e todo-poderoso. E a unidade tem um preço do perdão. A unidade, querido, precisa do perdão. Esse é um processo que precisa ter como marca na nossa vida. Eu só consigo perdoar se eu fui perdoado. E eu já fui perdoado naquela cruz. Ele levou sobre ele as minhas culpas, as minhas maldições, as minhas condenações. Não há mais condenação para a minha vida. Então eu não posso mais justificar, reter nada no meu coração. Eu não sou respaldada biblicamente para carregar morto dentro do meu coração. E nós precisamos saber que quando nós retemos alguma coisa dentro do nosso coração, nós estamos morrendo a cada dia. E além de morrer, nós estamos prendendo pessoas e impedindo de que elas alcancem o propósito de Deus. Quando nós liberamos a pessoa por propósito. Você quer ver resgatados seus discípulos, suas ovelhas? Perdoe elas. Olha, querido, não tem coisa mais complicada, abestalhada, emburrecida do que ovelha. Ovelha vai com cajado. Eu estou falando isso porque antes de sermos líderes, nós fomos ovelha. Ok? E continuamos sendo ovelha para o Pai. Mas ele disse, olha, se você liberar, você é liberado. E aí eu falo assim, se pela espada você ferir, por ela você será ferido. A palavra de Deus não é para ferir. A palavra de Deus é para dividir a alma do espírito. Aquilo que é seu e aquilo que é do Pai. Juntas e medula. E é apta a discernir os pensamentos e propósitos do seu coração. A espada é para colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. A espada não é para acusar, a espada não é para condenar, a espada não é para você usá-la para atacar. Quando ele fala de uma espada de 2 gumes, ele fala assim, essa espada, ela tanto te defende, como ela te protege, porque você libera somente a palavra, porque ela lhe justificará. Por isso que nós precisamos desenvolver essa vida íntima com o Pai, através da liberação da nossa vida, para que a gente seja esse modelo de líder que Ele espera de nós.
que interessa é a marca dele em nós. Pode ser jovem, pode ser tatuado, pode ser... O que mais interessa é uma só voz e um só coração. Uma só voz e um só coração. Uma única verdade. Sabe, hoje, Ele quer tirar as capas. Ele quer descascar essa vara. Porque vai chegar uma hora que Ele vai pedir de volta essa vara. E ela precisa estar brindada com as marcas deles, com as suas vestimentas celestiais. E hoje é dia de tirar as capas, hoje é dia de tirar o sarnento, hoje é dia de descascar essa vara e dizer: eu quero ser esse modelo e esse exemplo para que haja multiplicação no meu ministério. Eu quero que essa fonte venha a jorrar e as minhas ovelhas venham a gerar frutos benditos para o Pai. Hoje é o dia. Hoje é dia de se posicionar. Sabe, as varas para estar no lugar que Jacó queria que elas estivessem, elas precisaram ser cortadas. E muitas vezes você é cortada do lugar da acomodação. Você é colocada no lugar, por isso vem a rejeição. Você se sente indigna. Porque tão pouco tempo que eu estou na igreja, meu Deus, o que é que vão pensar de mim? Tão pouco tempo, já estou aqui na posição, já estou sendo chamada. Eu quero te dizer que não há tempo, há disponibilidade. Não existe ninguém escolhido, existem pessoas disponíveis para ser usada com poder e autoridade. Não tem ninguém especial. É aquele que está disponível de dizer: eis-me aqui. Se o Senhor me chamou para ser essa líder, se o Senhor derramou a tua unção sobre a minha vida, seja meu modelo e me ensine a ser esse líder, me ensine a ser essa referência, me ensine a ser esse modelo. Não deixe mais com que a rejeição do passado, não deixe mais com que a subestimação do meu eu me subestime, me intimide de ser ousada em tua palavra. E isso só é vencido em oração, queridos. Aquilo que nós não temos como resolver, nós não temos como fazer e nem decidir. Quando resolvemos orar, já vem a decisão. Porque a oração é a resposta da sua decisão. É a entrega. E hoje eu quero que você faça isso que Jacó fez. Não interessa o que fizeram comigo, não interessa quem é Labão, não interessa se eu fui saqueada, não interessa nada. Eu já recebi uma estratégia nova e eu vou me posicionar como modelo e como líder que Deus espera de mim. Seja na minha casa, seja no meu ministério, seja no meu trabalho, seja aonde Deus me colocar. Eu quero ser esse modelo. Eu não quero colocar as minhas palavras na frente. Eu quero ser assistido e eu quero que Deus desenvolva em mim uma santidade, para que eu seja uma referência e um exemplo para os meus liderados. É isso que você quer? Então vamos levantar.